Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje, 8 de fevereiro, é o dia do Magistério Militar e também o dia da Ópera. Nosso assunto de hoje é empreendedorismo e o tema é inteligência emocional e liderança. E quem está conosco hoje diretamente de Portugal é a palestrante Brenda Juriolo. Seja bem-vinda novamente. Olá! Obrigada, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Este tema traz muitas curiosidades, pois afinal, o que um líder precisa fazer para ter inteligência emocional? Vamos saber mais então, através da Brenda. Muito obrigada, Brenda, pela tua presença aqui no Papo Certo. Eu agradeço. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário que vamos ler e a Brenda responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. E através do link disponível nas redes sociais, ele pode ser compartilhado. Bom, vamos para a primeira pergunta, então, com a Brenda. O que é inteligência emocional e quais são os maiores desafios que os líderes enfrentam na gestão de pessoas? É uma habilidade que facilita relações, facilita a busca de resultados, porque nada mais é do que as pessoas terem a oportunidade e o conhecimento de como elas próprias funcionam e como as suas equipes funcionam também. É saber entender que as emoções são fatores de busca de resultado, ela nos ajuda a pensar melhor, ela nos ajuda a influenciar o nosso comportamento. E é um grande desafio para os líderes se conectarem com esse assunto, porque normalmente existe uma crença de que o líder ele só precisa focar em resultados e a gestão de pessoas muitas vezes não é a prioridade, né? Ela fica ali no canto lateral da gestão e da agenda. Então, esse é um desafio que diariamente eu tenho ajudado pessoas, empresários, líderes a entenderem como colocar em prática essa competência, e é isso que ao longo do nosso programa hoje eu vou conseguir compartilhar com vocês. É uma competência que não é nada fácil, né? Eu acho que todo líder tem esse desafio de como gerir a equipe, né? Isso é algo realmente bastante desafiador, mas que tem que se aprofundar e estudar, né, Brenda? Sim, e para isso existem muitas formas, João. E existe um modelo pelo qual eu uso como um recurso didático na capacitação de lideranças, que ele é com base em 4 pilares. O primeiro pilar é a capacidade de identificar as emoções. Então, tem algumas pessoas que têm mais facilidade de reconhecer expressões faciais, de fazer essa leitura verbal e não verbal da sua equipe, mas tem outras
que não conseguem fazer isso com tanta facilidade. Então, a primeira dica aqui é vocês estarem presentes, observarem como é que está o funcionamento da equipe no sentido de comportamento, de expressões faciais, porque normalmente a gente consegue reconhecer se a gente parar para prestar atenção. A segunda habilidade tem a ver com compreender. Então, quando a gente fala, por exemplo, aconteceu um problema sério dentro do negócio, que todos os dias acontecem problemas, muitas vezes as pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas, ficam estressadas e quando a emoção ela vem com uma intensidade muito alta, de fato ela bloqueia o nosso processo mental, ou seja, a gente não enxerga, a gente não consegue tomar decisões porque o córtex pré-frontal, que é essa parte atrás da nossa testa, que tem esse objetivo de nos ajudar a pensar, ele fica bloqueado, porque as emoções mandam um sinal de alerta e isso nos embaralha no dia a dia. Então, o que eu sugiro nesses casos, tá? Mantenham a calma, respirem e identifiquem o que é necessário fazer para que aquele problema seja resolvido naquele momento. Que emoções ajudam e que emoções podem atrapalhar. E conversem sobre isso. Ou seja, se a equipe está muito ansiosa, vocês podem dizer, pessoal, a gente precisa resolver este problema, mas agora, nesse momento, a ansiedade ela vai nos atrapalhar a pensar. Então, vamos dar uma respirada, vamos pensar em qual é a melhor forma de resolver, quais são as prioridades, o que a gente pode fazer. Então, a gente não negligencia, a gente não ignora aquilo que as pessoas estão sentindo, mas a gente conversa sobre isso de uma forma mais fluida. E aí existe a questão de regular, né, João? Que é justamente lidar com isso. Tu fala da questão do não verbal, né? É quando nós perguntamos para a pessoa, tá tudo bem? E a pessoa fala, tá tudo bem, mas a cara não tá dizendo que tá tudo bem, né? Exato. E essa incoerência, ela é muito... a nossa natureza nos ajuda a observar que ela está presente. E muitas vezes a oportunidade de ignorar isso, de saber que a pessoa, ou o funcionário, ou o próprio líder não está bem, estar demonstrando que não está bem, e dizer que está tudo bem, você pode dizer, olha, eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente, eu posso fazer alguma coisa por ti? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? E esse é uma sensibilidade que conecta com o que eu estava comentando anteriormente, que é essa questão de gerir as emoções. O melhor jeito da gente fazer isso é incluindo isso no nosso diálogo, incluindo isso no nosso dia a dia, e não ignorando aquilo que as pessoas estão sentindo. Esse é o principal. Nem elas, nem a gente. Brenda, e quais são as recomendações de comportamentos e atitudes em casos de momento de estresse em equipe? Olha, a gente pode fazer duas coisas. Aquilo que eu comentei antes. Quais são as emoções que me ajudam a resolver esse problema? O que a gente precisa nessa situação? Tem alguns problemas que precisam de criatividade, de leveza, de pensamento rápido. Tem outras que precisam de capacidade analítica, de tempo, de análise. Então, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Quando a gente está com a energia alta, tá? Imaginem um quadrante aqui. Quando a gente está com a energia alta, significa que nós estamos acelerados. E quanto mais a gente perceber que o nosso corpo está acelerado, mais a nossa mente está acelerada. E aí a gente não vai conseguir pensar com clareza. Então, nesses casos onde eu preciso de análise, onde eu preciso daqueles comportamentos, né, que eu mencionei antes, que o meu corpo tem que se acalmar, a respiração, Amanda, ele é a ferramenta principal onde eu consigo, com respirações longas, me ajudar a me manter no foco. Se for ao contrário, onde a equipe está muito down, muito desmotivada e eu preciso de novas ideias, eu preciso pensar num projeto paralelo, eu preciso colocar energia, né, um boost naquela equipe, eu tenho que usar ferramentas, formas de fazer com que a energia daquela equipe se eleve. Por isso que muitas vezes as palestras motivacionais dão resultado temporário, não é para sempre, porque a energia sobe, as pessoas se sentem bem, mas elas não se mantêm. E normalmente o que mais funciona é perguntar para as pessoas o que funciona para ti, para a gente conseguir baixar nossa energia e trabalhar com foco aqui para resolver esse problema analítico. Pessoal, o que funciona para vocês quando a gente precisa estar com a energia mais alta? Vamos colocar uma música, vamos conversar sobre coisas divertidas, vamos pensar em projetos que nos inspiram para a gente guiar o nosso pensamento em relação àquilo. Então, são questões muito simples, Amanda. Não é necessário complexidade quando a gente fala de gestão emocional. É necessário que a gente pergunte e que a gente converse com as pessoas sobre isso.
Brenda, a gente fala muito quando a equipe não está bem, o profissional, mas e quando o líder não está bem? O pessoal assim, ó, chegou o gestor hoje, ele não está bem, né? Já olha para o chefe assim, ó, ou para o gestor, para o líder, quem te chama, né? Como é que a equipe também pode lidar com essa situação quando também o gestor não está bem? Essa reciprocidade, essa relação de confiança, ela tem que ser um caminho de duas vias. Então, ao mesmo tempo em que o líder precisa ajustar essa sensibilidade de fazer essa leitura, de acolher a equipe, eles também, enquanto equipe, precisam fazer isso com o líder. O que a gente tem que cuidar aqui? Existem muitas lideranças, e isso é uma fala muito comum, tá, gente? Que não se sentem confortáveis falando que não estão bem. E que eles se sentem muito expostos, muito vulneráveis. E já tem vários autores, várias pesquisas que trazem, inclusive a Brené Brown é uma autora referência nisso, que ela traz que conversas francas e a vulnerabilidade é um fator de potencialização da equipe, de potencialização de resultados. Ou seja, o líder chegou e não estou bem, daqui um pouco vale a pena ele reunir a equipe e dizer, pessoal, hoje é um dia em que eu não estou me sentindo tão bem, mas é importante que a gente faça isso. Vou pedir para que vocês talvez me deixem, né, um momento da manhã um pouquinho mais quietinho para poder resolver as minhas coisas, de tarde a gente faz um follow-up. Ou seja, comunicar. Esse é o grande poder, né? A super força que muitas lideranças, muitas vezes, não acreditam no potencial e quando começam a praticar com pequenas atitudes como essa, eles começam a observar, caramba, não é tão difícil e realmente isso se torna muito mais fácil, inclusive para a equipe poder ajudar, porque muitas vezes é algo que quando envolve trabalho, né, porque nem tudo é só trabalho, mas quando envolve trabalho, daqui um pouco é algo que a equipe pode dar um suporte, que a equipe pode ajudar a pensar de uma forma diferente, eles podem até resolver, encurtar caminhos de uma forma mais rápida. E Brenda, as emoções atrapalham as decisões? Essa afirmativa é verdadeira? Olha, isso dá pano para manga, tá? Muitos autores falam que é necessário que a gente coloque as emoções de lado para a gente tomar uma decisão. Não existe isso, né? Afinal de contas, as emoções, elas estão conosco onde quer que a gente vá, elas são a nossa vida, né? Para o processo de tomada de decisão, é muito importante que vocês incluam as emoções. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso fazer parte de uma sociedade, preciso tomar alguma decisão. Volto naquele alicerce. Como é que eu estou me sentindo em relação a essa decisão? E aí começar a observar de um jeito muito fluido, assim, de como é que eu me sinto em relação a isso? Como é que as pessoas estão se sentindo em relação a essa decisão? Se eu avançar pelo caminho do sim, que impacto isso gera nas pessoas? Se eu não avançar, como é que eu tenho que lidar com essa outra alternativa? E aí existe uma referência que eu posso trazer para vocês, que é uma dinâmica muito simples que pode ser usada com as equipes, que se chama os 6 chapéus, do Edward de Bono. Gente, essa é uma ferramenta em que eles nos ajuda são 6 chapéus, cada chapéu tem um objetivo, que é um estilo de pensamento, e tem determinadas pautas, como uma pauta estratégica, em que o chapéu vermelho, que é o chapéu das emoções, das opiniões, dos feelings, não entra. E aí é interessante observar que ela não entra na discussão. Ela não entra no assunto, mas não significa que a gente não tenha que considerar, talvez no check-in, se a gente for avançar com essa pauta estratégica, como é que vocês se sentem no final disso tudo? Faz sentido para vocês esse plano? Como é que vocês se sentem a nível de engajamento? Topam isso comigo ou não topam? O que a gente tem que ajustar? É muito poder observar de que, claro que se a gente tomar as decisões de uma forma impulsiva, as emoções atrapalham, com certeza absoluta. Mas se a gente fizer esse alinhamento entre esses pontos, eu tenho certeza que as decisões serão muito mais assertivas. E Brenda, aí tem Portugal, tá muito frio agora? Tá frio, vocês estão vendo que as pessoas estão passando aqui atrás de mim, né? Sim. Eu tô aqui onde eu trabalho. E tá frio, hoje amanheceu 6 graus, gente. Agora é época do frio. Né? Aqui é época do calor, aqui nós estamos... A gauchada tá passando calor aqui. Continuando então, Brenda, eu creio que a condição de conversas e feedbacks é um dos maiores medos e dificuldades dos líderes. O que eles podem fazer então para ter a maior assertividade na condução desses momentos?
Feedback, gente, é a ferramenta que transforma pessoas para o bem e para o mal. O que eu quero dizer com isso? Quando o líder ele se sente, quando ele busca se capacitar para conduzir essas conversas difíceis, existem várias técnicas que a gente pode fazer. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma que envolve essa necessidade de eu checar como é que eu estou me sentindo em relação àquela situação, aquele comportamento que precisa ser conversado, mas como será que o funcionário também está se sentindo? Então, a técnica, ela foi conduzida, ela foi estudada, inclusive, bastante em Harvard, que se chama SBI, em inglês, que é Situation Behavior Impact, em português é situação, comportamento e impacto. Ou seja, o timing do feedback ele é muito importante, porque tem alguns gestores que procrastinam conversas importantes. E aí, quando a gente perde esse timing, as pessoas já não faz mais sentido ter aquela conversa. Então, isso é um fator importante, tá? Não deixem as emoções, a forma com que vocês estão se sentindo impacte na condução dessa conversa, porque se é necessário fazer o ajuste de comportamento, quanto mais próximo da realidade temporal, melhor, tá? Então, vocês vão trazendo a situação. O que aconteceu? Qual é o comportamento? Qual é a questão, qual é o contexto daquilo? E aí, quando a gente traz o comportamento, o líder colocar sem julgamento, sem crítica, que essa é a grande mistura que as pessoas fazem, de, Brenda, naquela situação eu observei que você atendeu o cliente de uma forma XXX, ou seja, falou com mais agilidade, talvez não foi tão educada quanto normalmente você costuma ser, porque eu acompanho o teu direcionamento, acompanho a forma como tu atende. E o impacto que isso causou foi, o negócio não foi fechado, o cliente reclamou lá no final, enfim. Ou seja, trazer para a pessoa qual é o impacto daquele comportamento naquela situação. Brenda? E às vezes, gente, as pessoas não têm consciência disso. Muito bem. Eu vou fazer a última pergunta do bloco, rapidinho, para a gente antes para o próximo bloco, né? Na tua opinião, a gente está falando de feedback, né? Existe um feedback ruim? Com certeza, é aquele que ou pode ser negligenciado a informação, ou seja, a pessoa não aprende com ele e ele vira uma crítica. E aí essa crítica a pessoa vai criando uma defensiva onde ela bloqueia o ouvido, né? Então, o feedback ele é uma ferramenta de ajuste de comportamento. E quando a gente faz isso de uma forma clara, objetiva e franca, todos têm a ganhar. Perfeito, então, Brenda. Nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Brenda, vamos para a primeira pergunta desse bloco, né? O que as empresas podem fazer para sensibilizar os colaboradores, os profissionais, sobre a importância da gestão emocional no trabalho? Fazer com que as pessoas tenham um momento de principalmente comunicação, de como é que elas estão se sentindo. Então, por exemplo, fazer reuniões de equipe, não falando de trabalho, falando de como as pessoas estão. O líder fazer reuniões one-on-one, ou seja, reuniões individuais com a sua equipe, ou com a sua equipe direta, ou com a equipe inteira, se a empresa for pequena. No sentido de como é que foi a semana, como é que está se sentindo, o que dá para ser feito para a semana seguinte. Abrir esse canal de comunicação de cima para baixo, né? Ou seja, da direção até os colaboradores, é uma estratégia que pode acontecer, é fácil de resolver, não é necessário colocar dinheiro, investir nisso,
e é algo que funciona muito bem. A gente tem testado com muitas empresas, muitos clientes, e abrir esse canal de comunicação funciona muito. E agora chegou o momento da interação com a nossa audiência, que nos enviaram mensagens, então, aqui através do nosso WhatsApp. Então, vamos ler aqui. Vamos lá. O final do telefone 8157 escreveu: eu era reconhecido na minha equipe por ser o melhor engenheiro da empresa. Fui promovido a gestor e estou me sentindo incompetente. Tudo que eu sabia não me ajuda a lidar com pessoas. O que eu posso fazer? Muito comum isso, né, Brenda? Muito comum, gente. E sabe por quê? Porque as empresas, e isso não acontece só em empresas pequenas, familiares, acontece em grandes empresas também. Elas promovem aquele profissional que está se saindo muito bem, que está performando como especialista dentro de um determinado setor, de um determinado papel. Só que esse especialista, ele não foi treinado, ele não desenvolveu habilidades para lidar com pessoas, que é um conjunto de competências completamente diferente. Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda, de orientação, de coaching, de mentoring, para conseguirem modelar esse novo comportamento neste novo papel, principalmente se a pessoa foi promovida, onde ela deixa de ser colega e passa a ser líder, né? Nesse caso, ele comentou que ele é engenheiro, então provavelmente ele deve estar se sentindo, se culpando, se criticando com emoções negativas, onde ele era reconhecido por algo que ele já não é mais. Então, para evitar essa curva de sofrimento, né, e aumentar a curva de aprendizado, é buscar uma ajuda especializada para conseguir desenvolver novas habilidades que envolvam a gestão de pessoas. Não tem outro caminho, é aprendizado contínuo. A gente vê que algumas empresas desenvolvem alguns programas de desenvolvimento de liderança, né, os famosos PDLs, né, que já é uma forma de preparar esses potenciais líderes para o futuro, né? Com certeza. Inclusive, a gente vai lançar um projeto nesse sentido, né? Para ajudar as pessoas que passam por essa situação, gente, a lidarem melhor com pessoas, porque existe o pilar de gerenciamento de relacionamentos, existe um pilar de relacionamento com outros stakeholders, com direção, onde é necessário outro conjunto de comportamentos. Então, e isso é uma coisa muito importante, muita gente se sente incompetente porque eles eram reconhecidos por um papel que já não exercem mais. E se tornar líder não significa que eu preciso ignorar tudo aquilo que eu sei, mas eu tenho que me abrir de uma forma muito mais rápida para aprender essas novas habilidades, essas novas conduções, e também se colocar à disposição com a própria equipe para entender que esse é um momento de transição, né? Saber perguntar para a equipe o que vocês precisam de mim, o que eu posso melhorar. Esse momento, a humildade é uma competência e um comportamento muito, muito relevante. Isso é interessante. Bom, falando em humildade, então a próxima pergunta aqui é uma dica de como pedir ajuda sem parecer incompetente. Principalmente para as pessoas que podem te ajudar. O grande erro é que os líderes às vezes buscam ajuda onde não tem respaldo. Então vai ao seu diretor e faça esse pedido de ajuda num sentido específico, ou seja, olha, eu tenho me sentido incompetente, eu tenho me sentido que eu não estou conseguindo dar resposta a situações novas para mim, talvez é um momento em que eu preciso buscar isso e isso para entregar aquilo que a empresa precisa. Ou seja, ninguém melhor do que o próprio colaborador, o próprio líder, né, gente, esse profissional, para entender o que está faltando para ele buscar essa ajuda. Então, ele já pode fazer um levantamento no mercado de quem são coaches, mentores, né, pessoas que possam dar essa ajuda, ou até mesmo quem dentro da empresa pode servir como um papel de mentor, pode ajudar essa pessoa a fazer essa transição até que tudo se acomode e até que ela também se sinta preparada e menos fragilizada para buscar um desenvolvimento. Mais uma perguntinha então, Brenda, que chegou aqui através do nosso WhatsApp. Bruna, quem escreveu, onde posso aprender sobre inteligência emocional? Os livros que li me ajudaram, mas não consegui transferir para a prática. Sim, tem muitos livros ótimos, mas exatamente isso, né, gente? Às vezes colocar na prática se torna muito desafiador. Volto a dizer, a melhor forma de modelar e praticar novas habilidades é buscando uma mentoria, buscando um coach, buscando, por exemplo, um programa de PDL. Por quê? Porque é necessário testar
aquilo que se aprende e ajustar na forma como faz sentido para cada um. Porque muitas vezes a melhor técnica do melhor autor talvez não faça sentido naquele contexto. Então a pessoa precisa saber adaptar, precisa saber ajustar aquela habilidade na prática, né? Então, buscar pessoas que são especialistas nisso é o caminho mais rápido e consistente também. Mais um comentário que chegou aqui. Fiquei muito feliz em ver a Brenda novamente no Papo Certo. É Juliano Almeida, de Porto Alegre. Ai, muito obrigada. Um prazer estar aqui de novo. Espero contribuir com você sempre. Brenda, já vamos indo para as perguntas finais já, passar rapidinho o programa, né? 3 dicas para quem empreende e quer liderar ainda melhor. Primeiro, rotinas de alinhamento da equipe. E lembrem que esse alinhamento ele tem que ser técnico, onde envolva trabalho, rotinas, tarefas, e um alinhamento emocional, de como estamos, o que está acontecendo e etc. Segunda dica, busca conhecimento, busca formas de aprimorar aquilo que se faz, porque sem treinamento, sem capacitação, a gente não evolui. E o mercado está evoluindo muito rápido e nós também precisamos buscar isso. E terceiro, gente, líder precisa se conhecer, precisa ter um espaço seguro para poder se desenvolver. Os melhores e mais performantes empresários que eu atendo, eles fazem terapia e eles fazem exercício físico e eles cuidam da sua saúde. E isso são pontos que não é só entregar resultado, não é só bater meta, é saber cuidar de si para estar bem, para poder depois cuidar de uma equipe, de resultados, de indicadores, de tudo aquilo que envolve ser líder. Eu já recebo outro puxão de orelha aqui, ó. Sempre que falo de atividade física, aí eu estou devendo para mim mesmo essa rotina, mas é bem importante. Eu vejo que mais pessoas estão cuidando da sua saúde, né? Estava na praia esses dias, muitas pessoas caminhando no calçadão. Eu acho que é uma coisa positiva, né? Que da importância que as pessoas estão se dando para se cuidar de si mesmo, né? Até porque a saúde é saúde integral, as nossas emoções, elas são um resultado fisiológico. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem rotina, que se alimenta bem, que tem um bom sono, um sono reparador, um sono de qualidade, ela vai performar mais. Então, não adianta a gente só olhar para a parte educação, né, o pilar buscar conhecimento, se eu não sustento outras áreas da vida que vão construir esse caminho para se tornar sólido. E saber cuidar de si é um comportamento de pessoas emocionalmente inteligentes. Brenda, chegou uma pergunta aqui, vamos ver se rapidinho dá tempo de responder então. Eu tenho uma pequena empresa e 5 funcionários. De quanto em quanto tempo tu sugere que eu tome o café com os meus funcionários individualmente? Normalmente a prática quinzenal, ela funciona bem, tá? Mas vocês podem perguntar isso para os funcionários. Gente, eu pensei em construir uma rotina de conversas individuais, onde a gente vai ter um espaço seguro para conversar sobre qualquer coisa, definir pautas e etc. O que funciona melhor para vocês? E vocês podem testar, desde que não seja uma prática fogueira. O que eu quero dizer com isso? Fazer durante os 3 primeiros meses e depois nunca mais. A consistência das práticas, quando envolve diálogo, a gente observa os resultados quando elas têm consistência no tempo, gente. No mínimo 6 meses, para depois de 6 meses poder fazer uma avaliação. E aí, ajudou a dedicar esse tempo para a equipe? Se ajudou, ajudou em quê? E o que eles sentiram que foi benéfico? O que eu posso fazer de diferente na próxima rodada de 6 meses? Construam isso junto com as equipes, principalmente se vocês têm uma equipe pequena. É mais gratificante e muito mais interessante quando as pessoas conseguem fazer parte desse processo, porque eles sabem o que eles precisam, muito melhor do que eu. Perfeito, Brenda. Quero muito te agradecer, então, pelos teus esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. E as perguntas que foram lidas e não respondidas serão logo após o programa. Combinado. Obrigada, gente. Fiquem bem. Muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Compartilhe esse programa com um amigo empreendedor. Nós voltamos amanhã, ao vivo, às 20 horas, com o Dr. Leandro Monza Gonçalves, otorrinolaringologista, e o empresário Guilherme Colucci, para falarmos sobre saúde. E o tema vai ser mitos e verdades sobre o sono. E nós contamos com a sua audiência. Até lá!